Controller Area Network Bus é um protocolo de comunicação serial utilizado para conectar diferentes dispositivos eletrônicos em rede. As nossas empilhadeiras utilizam essa comunicação binária, gerando frames, e é através de um barramento composto por dois fios trançados que essa comunicação ocorre entre unidades de controle, até mesmo através de nuvem em uma velocidade aí de 250 kbps. Quer conhecer mais sobre a área de controle? Quer empilhar conhecimento para o seu dia a dia? Vou falar tudo sobre a aplicação do CAN Bus nas áreas de empilhadeira aí, tá certo? Quer ser nosso parceiro aí, compartilhar o seu conhecimento com a gente? Deixa comentário, seu engajamento é fundamental. Se curtiu o conteúdo, já se inscreve aí para ajudar aí a produzir mais. O canal depende muito da sua inscrição. Faça parte aí do nosso grupo aí do WhatsApp. Você que precisa aí de dicas, manuais, divulgar sua empresa, seu trabalho, seu currículo, enfim. Entre em contato e junte-se a nós. Boa, pessoal, aqui Renan Barros. Bora empilhar conhecimento? O CAN Bus é uma tecnologia fascinante que permite aí a troca de dados aí em tempo real entre dispositivos aí eletrônicos, tá certo? Então assim, ele torna possível a criação de sistemas complexos integrados aí, tá certo? Para maior segurança e conforto também, tá certo? E eficiência. O perfil da tecnologia CAN Bus é uma abreviação, assim vamos dizer, da integração em rede dos controladores, tá ok? Então, nos dias de hoje, essa tecnologia é amplamente adotada aí em muitos dos setores aí, e é difícil a gente imaginar aí a indústria automotiva ou a automação industrial sem ela, tá certo? Foi desenvolvida aí pela empresa alemã Bosch aí lá para os anos aí de 1980, se eu não me engano, para o uso na indústria automotiva, mas hoje aí ela é utilizada aí em diversos setores como aeroespacial, automação industrial, equipamentos médicos e muitos outros aí, tá ok? Então a rede CAN ela veio para isso, para minimizar a quantidade de fios e conexões aí, e obviamente dar confiabilidade no sistema, e também para dar assim uma certa redução de peso. Eu pesquisando assim de forma superficial, vi que na década de 2000 tínhamos mais de 2.000 quilômetros de fio. Sim, se emendar todos os fios de um automóvel nessa época, por exemplo, teríamos isso. Conexões no ano de 2000, também mais de 2.000 conexões, tá certo? Tudo isso gera peso, custo, falta de confiabilidade, tá certo? E a rede CAN veio para auxiliar. Mas o que significa CAN? Controller Area Network, ou seja, área de controle de trabalho, tá certo? Assim, de forma simples, muito se fala em rede de controle, rede de computadores interligados, e a CAN é a área de controle de trabalho, vamos dizer, tá ok? Então, rede CAN nada mais é do que a interligação de unidades por dois fios trançados que recebe informação e envia informação por esses dois fios trançados, tá certo? Assim, um comando ou uma informação diretamente que vai estar enviando. Por exemplo, temos as redes de computadores, onde a gente vai ter lá vários computadores interligados e um modem, um servidor ali, também ali interligados através de 4 pares ali, vamos dizer, de fio trançados. E para o veículo e para a empilhadeira temos também ali, mas vai ser só um par de fio trançado, apenas 2 fios, tá ok? E vai ser assim, 2 fios por rede CAN, tá ok? Então podemos ter mais de uma rede CAN 1, rede CAN 2, tá ok? Então
onde assim o princípio de funcionamento, por exemplo, vai se dar através das unidades interligadas ali por dois fios, tá ok? A rede CAN ela interliga unidades de comando, só conversa com unidades de comando. Nós não temos ali sensores na linha, não temos atuadores na rede CAN, tá certo? Só conversa unidade de controle através daquela linguagem de máquina que ela vai formar, tá ok? E essas interligações entre unidades entre essas unidades eletrônicas, ela vai ser feita através da rede CAN por esse par de fio trançado, tá certo? E esses fios eles são trançados para poder minimizar a interferência, como por exemplo do campo magnético externo, tipo do motor de arranque, alternador, vela e outros lá, tá ok? Para a gente poder compreender, podemos ver uma unidade interligando atuadores e sensores, e essa unidade interligada a uma outra unidade que poderia ser um painel de instrumentos, um MDI, e também interligado ao barramento, outra unidade, tá ok? Que também podemos dizer que seria uma unidade de controle de tração, por exemplo. Então temos dois fios na rede CAN para transmitir rotação, temperatura e outros aqui, tá certo? E assim, não temos fio para isso. Temos apenas dois fios da rede CAN. Então tivemos assim até aqui uma noção básica do que seria uma rede CAN de um modo geral, tá ok? Então vamos aprofundar mais no que nos interessa, voltado às empilhadeiras. Agora você assim que não se inscreveu, aproveita, esse é o momento certo. Então fica até o fim, que vem detalhes assim importantíssimos, nunca abordados no YouTube. E nessa minha parceria com a plataforma vamos todos empilhar conhecimento, pois assim juntos vamos elevar mais, tá certo? Então, com relação aqui ao CAN Bus, nós acabamos de ver que existe uma comunicação entre o controlador aqui da nossa tração e o MDI, tá certo? E essa linha de comunicação ela é conhecida como linha CAN Bus, a nossa linha CAN, tá certo? Que é justamente uma comunicação diferencial. Quando quer enviar um sinal recessivo, ela deixa em 2,5 volts, e quando ela quer enviar um sinal dominante, o CAN Raw sobe para 3,5 volts e o CAN Low desce aí para 1,5 volts, tá ok? Como que se fosse um espelho. E com isso a eletrônica ela sabe que é um sinal dominante, tá ok? E é dessa forma que os modos vão estar ali se comunicando através dessa linguagem, tá ok? Então, de forma bem didática, para poder compreender essa comunicação, vamos entender também a questão aqui de bit, tá certo? Ou seja, simplesmente imagina assim que quando eu tiver um sinal recessivo com CAN baixa e CAN alta em repouso, tá certo? Com valor de 2,5 volts, temos o valor lá digital 1. E quando enviar um bit com sinal dominante, onde o canal alto agora vai subir para 3,5 volts e o canal baixo vai descer para 1,5 volts, teremos então o valor digital 0, tá certo? Então um sinal recessivo vai ser igual a 1 e um sinal dominante vai ser igual a 0, tá certo? Então na medição, por exemplo, através do assim com osciloscópio, vamos ter lá uma onda quadrada e a formação assim de vários bits ali, tá certo?
E através dessas variáveis ali de bits ali, possuímos a formação da informação, a formação de uma frame, tá certo? Então, importante é entender que essa formação de bits vai formar também uma mensagem, vai formar uma frame. Assim, temos essa conversação entre unidades eletrônicas, tá ok? Então, assim, observa que o sinal é um sinal digital, sempre trabalha com a comunicação 0 ou 1, ligado ou desligado, tá certo? Sempre temos sinais CAN alta e da CAN baixa, como um espelho, tá ok? Ou seja, sinais inversos. Quando um sobe, o outro desce. Para quê? Para poder trazer confiabilidade na rede e menor interferência externa, certo? E essa comunicação, ela vai percorrer numa velocidade enorme. Existe comunicações CAN, para ter uma ideia, que atinge a, vamos lá, 500 kbytes por segundo. Então uma velocidade imensa, através apenas de 2 fios ali, tá certo? Através de um par ali de 2 fios trançados. Então aí você me pergunta, mas Renan, qual a velocidade então que a gente trabalha? A velocidade nesses exemplos dos nossos equipamentos será de 250.000 bits por segundo, 250 kbps. Então a cada segundo ele manda 250.000 informações, tá certo? Só para a gente entender e ficar mais claro, explanando agora um exemplo, o CAN bus ele vai estar interligando o controlador, o MDI e o conector de diagnóstico da máquina. O CAN bus ele é conhecido como a linha de comunicação diferencial. Ele vai ter 2 sinais, CAN high e CAN low. Esses 2 sinais vão estar saindo de 2,5 volts, então eles não saem de 0 volts. Em repouso eles estarão lá em 2,5 volts, tá ok? Na nossa linha CAN bus, o CAN high alta ele vai sair então de 2,5 volts, vai subir para 3,5 volts, tá ok? E o CAN low, que é baixa, como um espelho, ele também vai estar saindo de 2,5 volts e vai descer para 1,5 volts. E aí vai estar gerando um código binário 0, tá ok? Conhecido como dominante. E depois o CAN low baixa, que desceu, ele vai subir novamente para 2,5 volts. E o CAN high alta, que subiu, ele vai descer para 2,5 volts também, gerando um código 1, que seria um código recessivo, tá certo? E esse é o motivo assim de ser uma comunicação diferencial. Quando um sobe, o outro desce. E isso nos permite que a nossa linha seja mais resistente a interferências. Assim que para nós isso é uma grande vantagem, certo? Então, analisando uma mensagem para a gente ter ideia da velocidade, temos o que? O sinal digital 0 ou 1, formando apenas uma mensagem, uma frame, tá certo? E entre essas informações temos ordem de prioridades. Assim, tendo que em vista são várias informações ao mesmo tempo. No automóvel, por exemplo, como curiosidade, as informações de temperatura do arrefecimento não tem tanta prioridade, né, quanto a informação do disparo lá do airbag, porque tem mais prioridade se tratando de segurança. Tudo bem até aqui? O interessante é ter o esquema em mãos, caso precise, é só entrar em contato e também fazer suas anotações, é fundamental, certo? Mas é claro, conhece a plataforma top que é o YouTube, simplesmente você pode voltar o vídeo e assistir quantas vezes quiser aí, tá ok?
Agora vamos focar nesses esquemas elétricos aqui da FMX, do OPX, do rebocador QDD, da ERX. E assim, o conceito ele vai servir geral, tá certo? Para outras máquinas aí. Então na prática vamos agora demonstrar o que o técnico encontra no dia a dia. Vamos lá. Aqui nesse esquema da FMX, quando energizar esses módulos, vai começar a comunicação CAN. Então, partindo do módulo 1 a 10, módulo de tração, vai ser enviado pelo conector e terminais 1x1 21 e 1x1 22, tá certo? Partindo para o módulo 2 a 10, para o conector e terminais 2x1 21 e 2x1 22. Esse sinal também continua por 3 a 10, unidade de direção, chegando no conector e terminais 3x48 1 e 3x48 2. E esse barramento também alimenta o conector de comunicação DB9, tá certo? No endereço aqui X987 e X982. E também o nosso mostrador no conector de terminais 4x1A3, 4x1A4 e 4xB3. Esses são os pontos aqui, os endereços, né, das unidades que fazem parte da comunicação CAN bus do equipamento. Agora vamos observar esse outro esquema elétrico da OPX, para a gente poder ter ideia do CAN bus, tá certo? Em outro formato aqui, tá certo? E nada muda. Eu vou apresentar e falar dos componentes que estarão conectados aqui na linha CAN bus, na máquina padrão, tá certo? Que seriam o que? O 3A1 direção, A1 módulo da tração e da hidráulica, o diagnóstico que fica ali dentro daquele compartimento da bateria, tá certo? E a placa de comando cockpit, o A2, tá certo? Falamos de 3 unidades então aí que estão aqui se comunicando. Como já citei anteriormente, podemos ter mais de uma rede CAN, e nesse esquema elétrico teremos 3 rede CAN bus, tá certo? Rede CAN 1, rede CAN 2 e rede CAN 3. Eu vou abordar basicamente a rede CAN 1 e dar assim um bizu na rede CAN 2. Em outro vídeo eu falo sobre a rede CAN completa desse equipamento. Se vocês tiverem interesse aí, deixa nos comentários, tá certo? Aqui na comunicação CAN bus principal temos A1, tá certo? Placa do cockpit A2, 3A1 unidade de direção e o conector de diagnóstico. Tem opcionais, tá certo? TDU, Flip Manage e outros. Aí não vou abordar aqui. Na linha CAN 2 tem o que? O A1, que ele é responsável ali para todo mundo se conversar, que todo mundo se comunique, né? Tem o conector de diagnóstico 6x1 para se comunicar ali, tá certo? Teremos também a placa de iluminação A3, que tem lá o seu conversor que transforma 24 em 12 volts. Temos também a bateria de lítio e o carregador. Interessante que trabalhando com a Junghai, um operador perguntou se teria que tirar a bateria e achou muito interessante não ter que tirar a bateria de lítio para carregar, tá certo? Naquele equipamento em específico. A bateria ela se comunica com a máquina e também se comunica com o carregador. Ela possui ali as suas conexões ali para o carregador e as suas conexões ali direta com a máquina ali, tá certo? Não necessitando removê-la naquele equipamento, legal? Então assim, aqui nesse outro aqui, no da ERX, são o que? Partindo do A3
unidade de direção G, terminais 1 e 2. Pro A1, controlador, bomba e tração, tá certo? No conector aqui 1x1, terminais 42 e 27. E também alimenta os conectores 6x2 e terminais 3 e 4 do display, e o 6x7 e terminais 7 e 2 ali do nosso diagnóstico, tá ok? Então assim, nos terminais, essa é a linha CAN Bus aqui, tá ok? Desses equipamentos que vimos aí, podemos tá vendo até agora. Então assim, continua comigo no vídeo, você que chegou até aqui, porque agora vamos direto para o que interessa, que é os testes, tá ok? Nós temos dois testes para realizar no CAN Bus: testes da resistência, tá certo? E testes de tensão ali dos canais, baseado assim em um esquema básico do rebocador QDD, com 3 unidades de resistência de 120 ohms cada, MDI 120 ohms, unidade de tração 120 ohms, unidade de direção 120 ohms, tá certo? Em teste, aqui você vai encontrar em torno de 40 ohms. Então vamos utilizar um multímetro aí na escala de resistência, tá certo? Pode-se testar todos os componentes com multímetro na linha aqui em paralelo, que vai encontrar aí 40 ohms, como eu falei, que é a resistência equivalente. Como temos 3 resistências de 120 ohms em paralelo, assim a gente pode calcular ali a resistência equivalente igual a 40 ohms, tá certo? Encontramos esse valor por esse motivo aqui nesse exemplo. Ou você pode medir ali, pode ser em cada um dos componentes. Exemplo, com o esquema da OPX aqui, medindo de forma individual, teremos aqui o que? Mostrador 120 ohms, inversor da tração 120 ohms, unidade da direção 28 kΩ. E em teste aqui você vai encontrar em torno de 60 ohms, tá ok? O outro teste que temos aqui para realizar é o teste da tensão dos canais, tá certo? Mas antes a gente tem que fazer aquela análise. Quem não assistiu os outros vídeos aí, eu indico aí, tá certo? Então a gente vai fazer aquela análise: quem faz par com quem? Quem casa com quem? No caso aqui, para a gente medir a tensão dos canais, quem faz par com os canais do CAN Bus, tá certo? Temos dois canais ali, canal high, tá certo? E canal low. Então assim, nesse caso sim, nesse caso é o negativo da bateria, tá ok? Então assim, medimos ali, canal high, alta, o sinal dominante igual a 0, que é igual a 3,5 volts. Canal low, baixa, sinal dominante também, que é igual a 0 também, igual a 1,5 volts. Essa é uma condição. Em outra condição medimos canal high, sinal recessivo é igual a 1, que é igual a 2,5 volts. E canal low, sinal recessivo é igual a 1, igual a 2,5 volts. Tá certo? Então, multímetro na mão, na escala de tensão contínua, ponta de prova preta no negativo da bateria e ponta de prova vermelha, eu vou medir o canal alto e o canal baixo e vou encontrar valores aí aproximados nessas condições, tá certo? O CAN Bus, ele utiliza um protocolo de acesso ao meio determinístico, ou seja, cada dispositivo tem um tempo definido para enviar seus dados. E isso vai ajudar ali, como que eu posso dizer, evitar conflitos de rede, e vai contribuir também ali para uma transmissão de dados confiável e segura, tá certo? Além disso, o bus ele emprega ali um esquema de detecção e também faz uma correção de erros, que verifica ali a integridade dos canais transmitidos e, se necessário, ele realiza a correção automaticamente. Isso ajuda ali a garantir a confiabilidade
da comunicação na rede, tá certo? Comunicação top. A rede oferece vários benefícios em relação às outras, assim, tecnologias de rede, certo? Como alta confiabilidade, comunicação em tempo real, baixo custo, fácil instalação e manutenção, flexibilidade, escalabilidade, beleza? Tem alguma dúvida em relação a esquema elétrico? Tem um vídeo aqui no canal preparado para você, passo a passo assim, tá certo? Então, assim, quer saber mais? Se inscreve. Gostou? Deixa like. Dúvida, sugestão? Deixa aqui nos comentários. Boa, pessoal, aqui Renan Barros, aquele abraço.